Nessa segunda parte do nosso estudo, Jesus e os pecadores em Marcos, nós vamos fazer uma análise, um estudo de Marcos 2, versículos 1 a 12. É a passagem da cura do paralítico, onde nós encontramos o dito de Jesus a respeito do poder que o Filho do Homem tem de perdoar pecados. Nós vamos dividir esse nosso estudo em 3 partes. Numa primeira parte, nós vamos ver uma tradução do texto. Nessa tradução, nós estamos seguindo, basicamente, a tradução que nós encontramos na Bíblia de Jerusalém, com umas poucas alterações. Depois, a segmentação do texto, que nós vamos explicar de que se trata e qual a utilidade disso. E a estrutura do texto, para termos assim uma panorâmica das diversas partes que compõem o texto. Não é uma estrutura excessivamente detalhada que nós vamos ver uma estrutura bem genérica, mas só para nos ajudar a ter assim uma panorâmica do texto, a percebermos as diversas partes do texto e como elas relacionam-se entre si. Depois nós vamos fazer o comentário ao texto, dividido em 2 partes. Vamos comentar primeiro os versículos 1 a 5, que é a primeira parte do texto, onde Jesus, vendo a fé daqueles homens e também do paralítico, vai dizer ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Depois nós vamos fazer o comentário à segunda parte do texto, os versículos 6 a 12. A discussão que vai ser gerada não é propriamente uma discussão, mas uma discussão tácita, digamos assim, porque os escribas vão pensar em seu coração, mas Jesus, que penetra os corações, vai compreender o que eles estão pensando em seus corações, né? E, a partir disso, o Senhor Jesus vai dizer: por que vocês pensam em seu coração essas coisas, né? Que o Filho do Homem não pode perdoar pecados. E ali nós vamos ver a grande afirmação de que ele veio justamente para isso e vai realizar o milagre como sinal do seu poder, do poder que ele tem de perdoar pecados. E, por último, uma terceira parte, o uso do termo Filho do Homem. Vamos ver um pouco o que significa essa expressão que aparece aqui no versículo 10 do texto que nós vamos estudar. Então, vamos à primeira parte desse nosso estudo de Marcos 2, 1 a 12. A tradução, a segmentação e a estrutura. Então, para a tradução do texto, conforme nós comentamos aqui, nós vamos seguir a Bíblia de Jerusalém com poucas alterações. Então, quem tem a Bíblia de Jerusalém pode acompanhar a leitura que nós vamos fazer do texto a partir da tradução que nós encontramos ali, e com algumas poucas alterações, às vezes mais alteração na ordem da disposição das palavras, porque, como vocês vão ver nos slides seguintes, nós colocamos em paralelo o texto grego e o texto traduzido. Depois, no segundo, já vendo, enquanto estamos vendo a tradução, nós vamos vendo também a segmentação do texto. Por que essa segmentação faz-se necessária? Primeiro, vamos ver o que é a segmentação. A segmentação do texto significa a divisão dos versículos em pequenas unidades, em unidades menores. Então, nós temos o versículo 1, então, às vezes, o dividimos, 1a, 1b, subdividindo aquele versículo em partes menores. A segmentação faz-se necessária porque a divisão em versículos, como a temos na Bíblia, ela é artificial. Ela não pertence à composição original do texto, nem foi feita pelos autores dos textos bíblicos, mas ela foi criada, no caso do Novo Testamento, por ocasião da invenção da imprensa, com o objetivo de facilitar o encontro de uma determinada passagem. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, percebemos que nem sempre um versículo traz uma ideia completa, ou, por vezes, um versículo pode conter mais do que uma ideia. Então, às vezes, até a metade do versículo nós encontramos uma ideia, da metade do versículo em diante já é um outro tema, uma outra ideia, uma outra unidade literária que está começando. Por isso é necessário subdividir esses versículos em unidades menores, para que possamos organizar melhor o texto e perceber as suas diversas partes e como elas se relacionam, né? A estrutura do texto que nós vamos apresentar, ela é estabelecida a partir da percepção do modo como o texto se organiza. Como eu falei aqui, não é uma estrutura muito detalhada, é uma estrutura
muito ampla, só para percebermos as diversas partes das quais se compõe o texto e como o texto se organiza, como essas partes se relacionam, né? Eu escolhi aqui dividir o texto em duas grandes partes, os versículos 1 a 5 e os versículos 6 a 12, para organizar melhor depois também a disposição do nosso comentário ao texto. Comentando primeiro os versículos 1 a 5, que tem como ponto culminante o momento em que Jesus proclama o perdão dos pecados para com esse paralítico, e depois os versículos 6 a 12, toda a questão que vai ser gerada em torno do fato de Jesus ter ou não ter, na opinião dos escribas, o poder de perdoar pecados e o próprio sinal que ele realiza a cura do paralítico, como demonstração clara de que ele tem, de fato, poder de perdoar pecados. Nós vamos ver agora a tradução e a segmentação do texto. Nós fomos colocando a cada slide 2 versículos, ou se o versículo é muito grande, muito subdividido, apenas um versículo. Então, eu vou ler o texto e depois chamar a atenção para alguns elementos importantes do texto, né? Eu coloquei o texto aqui disposto em 2 colunas. De um lado, nós temos o texto em grego, no meio nós temos a numeração dos versículos com a segmentação, e na outra coluna nós temos o texto traduzido em português, seguindo basicamente, quase na sua totalidade, a tradução já oferecida pela Bíblia de Jerusalém, né, apenas com algumas introduções. Algumas partes do texto estão marcadas com uma cor diferente. São alguns elementos para os quais nós vamos chamar a atenção no final. Então agora eu vou ler o texto. Marcos 2, versículos 1 a 12. E entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, ouviram que ele estava em casa. E tantos foram os que se aglomeraram, que já não havia lugar nem à porta. E anunciava-lhes a palavra. E trouxeram-lhe um paralítico transportado por 4 homens. E como não podiam aproximar-se por causa da multidão, abriram o teto à altura do lugar onde ele se encontrava e, tendo feito um buraco, desceram o leito onde jazia o paralítico. E vendo Jesus a sua fé, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Estavam, pois, alguns dos escribas sentados lá e refletiam em seus corações. Por que ele está falando assim? Ele blasfema. Quem tem poder para perdoar pecados, senão Deus? E imediatamente percebeu Jesus em seu espírito o que refletiam em seu íntimo, e disse-lhes: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e imediatamente tomando o leito, saiu diante de todos, de sorte que ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. Alguns elementos do texto que nós podemos destacar. Nos slides anteriores, vocês devem ter observado que no início de muitos versículos foi marcado em amarelo uma palavrinha. Essa palavrinha aqui, kai, que é a conjunção e do grego. Ela se repete a miúde no texto, como nos foi possível ver nos slides anteriores. Muitos versículos, muitos
versículos depois de segmentados, eles começam com esse Kai. Isso é considerado um semitismo, porque a língua grega possuía outras formas de conectar as orações entre si, servindo-se de construções mais elaboradas, de pronomes relativos. E essa construção, marcada pela repetição dessa conjunção e, que é o kai no grego, que equivale ao vav no hebraico, que muitas vezes tem sentido aditivo ou adversativo, ou outros sentidos até, isso é considerado um semitismo dentro do Evangelho de Marcos, que, embora escrito em grego, traz diversos elementos que remetem a uma forma de falar hebraico-aramaica. Depois, ganha destaque no texto também a expressão perdoar pecados, que perpassa o texto. Ela aparece quase no final da primeira parte, no final já da primeira parte, no versículo 5c. Filho, teus pecados estão perdoados. Depois ela aparece de novo no capítulo 9, perdão, no versículo 9, no segmento B, quando Jesus vai dizer, não é? O que é mais fácil dizer ao paralítico? E aí entra o segmento 9b. Os teus pecados estão perdoados? E vai continuar, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. E aparece de novo no versículo 10a, quando Jesus vai realizar o sinal, mas com uma finalidade específica, mostrar que de fato ele tem poder de perdoar pecados. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados sobre a terra, ele vai dizer então ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O texto se apresenta, a princípio, como um relato de cura, mas com uma grande diferença. No centro dele, mais precisamente, desde o versículo B desde o versículo 5b até o versículo 10a, nós temos essa grande questão, discussão acerca do poder que Jesus tem de perdoar pecados. Quando começamos a ler o texto, nos parece um relato de cura, como tantos outros que nós encontramos dentro do Novo Testamento, dentro particularmente dos Evangelhos. Um doente que se aproxima ou é trazido por alguém, há um explícito pedido pela cura, um reconhecimento da parte de Jesus da atitude de fé daquele que vai receber o milagre e algo que acompanha depois, uma ação de graças ou o desejo de seguir o mestre, enfim. Aqui nós percebemos que o texto começa se apresentando como um relato de cura. Esses homens trazem o enfermo até Jesus, não há um explícito pedido de cura, mas o gesto deles de não conseguir entrar na casa, subir ao telhado, descer o doente por um buraco que eles fazem no telhado, é um pedido expresso na forma de um gesto. Seu gesto insistente substitui qualquer pedido. Dá para entender que o que eles querem é que Jesus realize aquela cura. No final da perícope virá de fato a cura. Esse homem vai ser curado por Jesus. Mas no centro dela está algo diferente que não aparece em outros relatos de cura, que é essa discussão a respeito do poder que Jesus tem de perdoar pecados, né? Os escribas vão ficar escandalizados com a palavra de Jesus, filho, os teus pecados estão perdoados, e Jesus então vai demonstrar, vai primeiro afirmar e depois demonstrar através do sinal que realiza que ele tem sim poder de perdoar pecados. Como nós já comentamos aqui, a estrutura de um relato de cura pode ser percebida pelos elementos, né? Eles, né? Saiu aí, ele vem até Jesus, mas eles vêm até Jesus, trazem-lhe o doente, Jesus constata a sua fé, ele, o paralítico, recebe o milagre, a multidão fica admirada com o sinal. Não há um pedido expresso para que se cure o enfermo, mas o gesto dos seus companheiros substitui qualquer petição. Jesus vai realizar primeiro o mais difícil, né, perdoar pecados, e depois o mais fácil, digamos assim, o milagre, né? Por que usamos aqui essa expressão, o mais difícil, o mais fácil? Pelo que o próprio Jesus diz a certa altura, no versículo 9,
O que é mais fácil dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou dizer-te, levanta-te, toma o teu leito e anda, né? Então Jesus primeiro realiza o mais difícil, aquilo que é impossível aos homens, possível somente para Deus, perdoar pecados, e depois o mais fácil, digamos assim, para usar uma expressão da própria perícope, o milagre. O milagre entra nesse relato como um sinal para confirmar que Jesus tem poder de perdoar os pecados. É o que aparece lá no versículo 10a. O versículo 10a é introduzido por uma partícula, a partícula grega rina, traduzido aqui como para que, indicando uma finalidade. A finalidade do sinal que Jesus realiza é demonstrar aquilo que ele já havia afirmado antes, quando disse ao paralítico, os teus pecados estão perdoados. É demonstrar que ele tem, de fato, o poder de perdoar pecados. A estrutura, como que nós estruturamos aqui esse texto? Os versículos 1 a 2 servem de introdução do texto. Servem de introdução. Nos dão a localização, Jesus está entrando de novo em Cafarnaum, a multidão descobre que ele está em casa, muitos se aglomeram então, já não há lugar nem mais à entrada da porta, e Jesus lhes está anunciando a palavra. E aí entra todo o desenvolvimento da perícope, né? Perícope é uma palavra que nós usamos na exegese para indicar uma unidade literária com início, meio e fim. Então, nos versículos 3 e 4, nós temos o paralítico e os seus companheiros. Eles trazem o paralítico até Jesus, 4 companheiros carregam o leito do paralítico, e como eles não podem se aproximar por causa da multidão, não há lugar nem à porta, como um pouco antes fora dito, eles sobem ao teto e abrem o teto à altura do lugar onde Jesus se encontra, e tendo feito um buraco no teto, descem o leito onde jaz o paralítico. E essa primeira parte da perícope culmina no versículo 5. Jesus, vendo-lhes a fé daqueles homens, mas pode-se compreender também a fé do paralítico, diante do esforço que eles fazem, fica manifesta a sua fé, Jesus perdoa os pecados do paralítico. Diz ao paralítico, filho, teus pecados estão perdoados. A perícope segue com a sua segunda parte, os versículos 6 a 11. Nos versículos 6 e 7, aparece o pensamento dos escribas, ou seja, aquilo que eles estão refletindo em seus corações, uma espécie de diálogo interior que eles fazem consigo mesmos, né? O verbo, inclusive, é o verbo dialogizomai. Né? É como se eles estivessem num diálogo interno, pensando como que ele pode falar assim, como que ele pode perdoar pecados. Ele blasfema porque só Deus pode perdoar pecados. Nos versículos 8 a 9 entra uma palavra de Jesus para os escribas. Jesus percebe o que pensam os escribas, compreende o que vai em seus corações e vai então dirigir-lhes uma palavra. E no versículo 10a, a palavra logion, nós chamamos muitas vezes essas afirmações curtas de logion, o plural logia, essa palavra, esse dito, esse logion de Jesus a respeito do perdão dos pecados. O Filho do Homem tem poder para perdoar pecados sobre a terra. Depois aqui a importância da segmentação, a gente vendo aqui, né? Várias vezes nos referimos aos versículos, a uma parte específica dos versículos, né? Do 10b ao 11d, ou seja, do finalzinho do versículo 10 até o final do versículo 11, que é o versículo 11d, nós encontramos a palavra de Jesus ao paralítico. Né? Jesus diz então ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O versículo 12 pode ser dividido em duas partes. Nos 2 primeiros segmentos, nós temos a ação do paralítico. Ele se levanta, toma o leito e vai para a casa. É interessante notarmos que esse grupo de verbos aparece 3 vezes no decorrer da perícope. Né? Primeiro, no versículo 9, Jesus diz, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma o leito e anda. Depois, Jesus, no versículo 11, ordena ao paralítico, levanta, toma o leito e vai para a tua casa. Depois, no versículo 12, ele se levantou, tomou o leito e saiu diante de todos. Né?
o andar, o ir para casa e o sair diante de todos. Eu coloquei aqui, inclusive, nesse slide aqui, esse paralelo que nós encontramos, né? No versículo 9, quando Jesus está falando com os escribas, o que é mais fácil dizer? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Depois do versículo 11, propriamente a ordem de Jesus ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E depois no versículo 12, o que de fato o paralítico faz? Ele levantou-se e tomando o leito, saiu diante de todos. E aqui nós temos a reação da multidão nesses 3 últimos segmentos do versículo 12. Nesses 3 últimos segmentos do versículo 12. Nós temos 2 infinitivos e depois um verbo no indicativo, assim, concluindo a perícope, né? A multidão fica admirada, glorifica a Deus, e glorifica a Deus dizendo, qual é a palavra dessa multidão? É a única hora em que a multidão toma a palavra, porque até então tudo se dava entre Jesus e os fariseus, são os escribas que pensam no seu coração, é Jesus quem fala, ora Jesus, ora o narrador na perícope toda, os escribas só pensam no seu coração, não chegam a manifestar aquilo que eles pensam a respeito do gesto da palavra de Jesus. E agora, no final, a multidão vai tomar a palavra e vai dizer, nunca vimos coisa igual. É interessante esse uso do verbo ver também na perícope, né? No capítulo 2, é claro que é o que nós estamos estudando, no versículo 5, no início do versículo 5, Jesus vê a fé daqueles homens, e vendo Jesus a sua fé. E agora no versículo 12, no finalzinho, no segmento é a multidão, as testemunhas do milagre, que vão dizer, nunca vimos coisa igual. Né? Então eu penso que nessa parte nos foi possível ver o texto, ver essa estrutura do texto, uma estrutura bem genérica, sem muitos detalhamentos, mas que nos ajuda a ter uma visão geral do texto, a perceber no texto as suas diversas partes, como elas se relacionam, né? E o que cada parte do texto significa. Para o nosso estudo de um texto bíblico, e até mesmo para a nossa Lexio Divina, isso é muito útil. Ler o texto procurando perceber as diversas partes, as diversas falas que existem no texto, as personagens, quem é que toma a palavra, o que cada um diz ou que gesto cada um realiza, isso nos ajuda a fazer uma leitura do texto mais profunda. Né? Na Lexio Divina, nós dizemos que o primeiro passo é a leitura. Uma leitura atenta do texto, é isso que nós acabamos de fazer, para depois podermos, entrarmos no comentário ao texto, que aqui eu considero como se fosse a nossa meditação sobre o texto, né? Como se o nosso encontro fosse, na verdade, uma Lexio Divina sobre Marcos 2, de 1 a 12, porque o objetivo do nosso estudo não é simplesmente um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento intelectual que nos leve a uma compreensão espiritual do texto da Sagrada Escritura que está diante de nós.